Muitas pessoas chamam qualquer coisa nova de moderna, quando na realidade o moderno já tem quase 100 anos de idade. Eu sei que pode parecer confuso que moderno e contemporâneo parecem sinônimos, parecem a mesma coisa. Mas calma que eu vou te explicar a diferença. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a ter clareza na hora de decorar a sua própria casa, de escolher o seu estilo base, o seu estilo de decoração. Bom, o meu nome é Jéssica Laine, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma vez por todas a diferença entre clássico, moderno e contemporâneo. Veja bem, eu preparei por aqui um vídeo, uma aula bem didática, porque eu quero que você, da próxima vez que você vai viajar ou vá passear, caminhar pela sua cidade, eu quero que você consiga olhar para um prédio e identificar se esse prédio é clássico, moderno ou contemporâneo. Então, até o final dessa aula, você com certeza vai saber bem a diferença. Só que antes da gente se adentrar para o universo da decoração, vamos voltar um pouquinho e pensar como o cérebro humano funcionava, como era o estilo de vida, como que as pessoas pensavam no passado, e para isso a gente vai usar a arte como exemplo, porque a arte, ela tem toda essa pegada visual e estética e ela dita muito sobre esses movimentos artísticos, sobre os estilos, sobre a estética do momento. Então vamos falar primeiro sobre a história da arte. Quando a gente pensa em arte clássica, e aqui eu vou falar de uma maneira bem geral, a gente não vai se adentrar em vários movimentozinhos que poderiam ser enquadrados na arte clássica, não. Vamos falar de uma maneira geral para simplificar o nosso objetivo aqui. Quando a gente fala de arte clássica, nós falamos daquela arte que está sempre em busca de representar uma história, seja uma história mitológica, uma história que aconteceu ali na sociedade, seja uma história religiosa. E essa arte, ela busca representar essa história de uma forma realista, então é sempre aquela busca pela perfeição, desde os gregos antigamente, com as estátuas, suas pinturas, pensando nessa perfeição do corpo humano. Se a gente vai para o Renascimento com Leonardo da Vinci, é a perfeição da pintura, da representação de uma borboleta, de realmente fazer tudo com realismo. Então, as linhas são sempre bem desenhadas, as cores são bem estruturadas, é aquela simetria, a proporção áurea. Na arte clássica, se você pensa em Rafael Zanzio, Michelangelo, você vai reparar que esses artistas, eles criam uma arte mais objetiva. Entende? É uma arte que você sabe o que você vai esperar dela. É um retrato de fulano de tal. Parece uma fotografia, né? É o que hoje a gente vê como fotografia. Na época não tinha alguém para tirar foto de Napoleão fazendo ali um momento, né? Não tinha alguém para tirar foto de Napoleão. Então alguém ia lá e pintava Napoleão. Então na arte clássica dos gregos, o Renascimento, a arte neoclássica mesmo, ela vai ter essa base. Quando a gente chega na arte moderna, que é ali na transição do século XIX para o século XX, a gente vai perceber que os artistas vão se cansar dessa perfeição. A fotografia chega, então não há necessidade de você retratar histórias, de retratar reis e presidentes e movimentos e revoluções, não precisa. A fotografia está aí para fazer isso. Então o artista, ele deixa de ter essa necessidade de representar algo que está acontecendo ou representar um fato religioso, mitológico, e ele passa a ter outras coisas em mente. Os impressionistas, por exemplo, que eles iniciam essa arte moderna, eles passam a querer pintar a luz, o efeito da luz sobre as coisas, as sombras. Então a gente vai ver esse jogo de luz e sombra, esse jogo de cores,
a marca do pincel na tela. Então a gente repara que o modernismo, né, a arte moderna, ela vem para quebrar as regras do clássico. Enquanto a arte clássica era mais simétrica, mais certinha, mais objetiva, o modernismo ele vai sair um pouco dessa caixinha. Então, na arte moderna existem muitas pinturas, muitos artistas diferentes um do outro. Se você pega um impressionista, ele vai ser, se você pega um Renoir, vai ser muito diferente de um Mondrian, que vai ser muito diferente de um Picasso, e por aí vai. A arte contemporânea, veja bem, contemporâneo significa do nosso tempo. Então, literalmente, a arte contemporânea é o que a gente vê agora. Artistas como Banksy, Jeff Koons, são artistas do nosso tempo, que produzem na nossa era. A gente tem arte contemporânea dos anos 60 até então, ainda estamos vivendo esse momento da arte contemporânea, e é uma arte da liberdade. Ela é muito essa questão de você pintar ou produzir uma escultura, visando sentimentos específicos, visando algum propósito, algum valor. Não tem regra fixa, sabe? A gente mistura grafite, tem escultura metalizada, crítica social, materiais inusitados. O contemporâneo, a arte contemporânea, ela vive da experiência. É até difícil da gente dizer o que é arte contemporânea, porque principalmente estamos vivendo ela agora. E se a gente vive a arte contemporânea nesse momento, se ela ainda está sendo produzida, é uma visão minha, né? É claro que a gente vai ver muita coisa, são muitas informações, algumas muito boas, outras muito ruins, e fica esse monte de coisa acontecendo que se torna difícil da gente descrever. Diferente de quando a gente olha para trás no Renascimento, e a gente consegue dizer claramente o que é uma arte renascentista e como ela funcionava. Não porque na época as coisas eram mais organizadas e tudo mais, mas eu percebo que provavelmente naquela época tinha-se muitas informações, muitos tipos de arte, mas é claro que com o tempo a gente foi filtrando e a gente conseguiu definir que naquela época era o Renascimento acontecendo. É claro que daqui a 100 anos, talvez os nossos bisnetos e, enfim, o futuro olhará para trás e vai ter claro na cabeça dele qual era a arte do nosso tempo. Se pá, vai ter até um nome específico para ela, não é mesmo? Pois muito que bem. Falei sobre essa questão da arte, né? Esse passeio breve pela história da arte. Se eu pudesse, eu ficaria falando sobre isso o dia todo, porque eu amo esse assunto, vocês sabem. Mas eu queria só trazer esse contexto básico para a gente começar a entender a diferença e perceber que existe uma linha do tempo. Vem o clássico, vem o moderno e vem o contemporâneo. Contemporâneo porque é o que vivemos hoje. Há 100 anos atrás, contemporâneo era o que eles viviam há 100 anos atrás. Contemporâneo sempre é do nosso tempo. Ok? Ah, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque uma coisa também que confunde muito as pessoas é a diferença entre a palavra moderno e modernismo. Sabia que é diferente? O significado é diferente? Pois muito que bem. Moderno, esse movimento artístico que surgiu ali no final do século XIX e que dentro dele foram criando-se várias ramificações. Dentro da arte moderna, do estilo moderno, nós vamos ter estilos como Art Deco, Art Nouveau, industrial, enfim, diversos outros estilozinhos que foram nascendo, ramificações. E o modernismo nada mais é do que uma dessas ramificações. Em 1919, por exemplo, é quando cria-se a Bauhaus. Bauhaus foi uma escola de arte, de arquitetura, de design que revolucionou, que ditou, criou-se esse movimento modernismo, que é esse estilo arquitetônico das linhas retas, do menos é mais, da função acima da estética. Veja bem, o moderno não é sobre isso. O moderno não especificamente significa menos é mais, função acima da estética. O modernismo, sim. Então, basicamente, o moderno, no sentido amplo da palavra, é o grande período histórico que começou a quebrar as regras do passado. Então, sobre essa mentalidade, nasceu, como eu falei, o Art Deco, o Mid-Century Modern,
o Art Nouveau. Eles são modernos porque pertencem a essa era da inovação, a esse período, a esse movimento artístico, a arte moderna. O modernismo, no sentido estrito da palavra, ele se tornou um estilo tão forte, tão marcante, tão radical, tão específico, que os livros de história, os especialistas deram um nome próprio do movimento para ele. Conseguiram entender a lógica? Pois bem, vamos olhar agora para a cidade. Vamos dar um zoom out na história da arte, vamos olhar uma cidade como um todo. Como identificar uma cidade clássica, uma cidade moderna, uma cidade contemporânea? Como cidade clássica, eu vou trazer aqui para vocês a cidade de Roma, na Itália. Principalmente pelas construções clássicas, propriamente dita, em questão de época construída, em questão de estética. Se você anda por Roma, ela respira o clássico. São as colunas romanas, os arcos romanos, o mármore, a pedra. São arquiteturas imponentes, grandiosas, cheias de detalhes, cheias de rococó, cheias de elementozinhos que mostram a delicadeza, essas cerejinhas do bolo, sabe? Então, Roma é uma cidade clássica. Muitas construções de Roma são do período do Renascimento. Então, sempre que você for viajar e você se deparar com uma cidade que tem muita arquitetura com colunas, com elementos, esculturas na fachada do prédio, que tem arcos, que tem muitos detalhes. Você repara que é uma arquitetura com muitos detalhes, não é uma arquitetura lisa e limpa. É uma arquitetura cheia de elementos, cheia de rococó. Possivelmente uma cidade mais clássica, uma cidade de construções antigas, uma cidade antiga. Isso é muito bacana, né? Agora, uma cidade moderna, eu vou trazer de exemplo Nova York. Os arranha-céus de Nova York, muitos deles foram construídos na era moderna. O Art Deco, que é esse grande estilo da era moderna, tem até vídeo sobre o Art Deco aqui no canal, vou deixar aqui no card para você ir lá assistir. Depois que você terminar esse vídeo, você vai para o vídeo do Art Deco, e nesse vídeo eu até falo bastante da cidade de Nova York, que é um perfeito exemplo disso. Pois muito que bem, o Art Deco é esse estilo moderno, e o moderno vai ter menos rococó, menos elementos, vai ser uma arquitetura mais limpa. Uma cidade moderna, ela vai ser a celebração da máquina, da indústria, da funcionalidade. A cidade moderna, ela cresce para cima de forma prática, de forma simétrica. A cidade contemporânea, e agora eu vou trazer Dubai de exemplo, já é um outro tipo de arquitetura, é um outro tipo de planejamento urbano. Primeiro ponto para uma cidade contemporânea, ela é atual, ela é do nosso tempo. São construções da nossa era. Então, se no seu bairro acabou de levantar um prédio novo, é um prédio contemporâneo. Por quê? Porque ele é da nossa era. Ah, tem um prédio aqui na minha rua dos anos 50. É um prédio moderno. Tem um prédio, aí é difícil, né? A gente tem prédios tão antigos, mas tem um prédio na sua cidade, no seu bairro, que ele tem mais de 100 anos. Ele pode ser considerado um prédio clássico, sim. Ele já não seria moderno, ele vai ser clássico. Porém, voltando para Dubai, para a gente ter esse exemplo claro, a cidade contemporânea, ela usa a tecnologia ao extremo. Ela é fluida, ousada, mistura vidro, aço, jardins verticais, formas orgânicas. O contemporâneo ele vai ter muito mais formas orgânicas do que o moderno, por exemplo. E, em contrapartida, o clássico vai ter muito mais elemento, muito mais detalhezinhos. Então, de forma geral, o clássico vai estar cheio de colunas e detalhes, esculturas. O moderno vai ser mais reto, simétrico, menos é mais, função acima da estética, apesar de que é lindo. E o contemporâneo, ele vai ainda assim ser limpo, um design clean, mas ele vai ser mais orgânico, ele vai estar mais a par das tendências atuais, então o vidro que se é usado, o tipo de janela usado nos dias atuais, então tem essas diferenças. Vamos especificar ainda mais aqui. O prédio residencial que a gente mora,
como identificar o clássico do moderno e do contemporâneo. O prédio clássico, vocês vão reparar que ele tem aquele pé direito muito alto. A porta de entrada do hall, né, da entrada do prédio, ela vai ser alta, vai ser imponente. As janelas geralmente possuem molduras detalhadas, muita simetria envolvida ali naquela arquitetura da fachada. Repara o uso das colunas, dos arcos. O prédio clássico, ele sempre vai trazer aquela sensação de realeza, de imponente, de importante, entende? Já o prédio moderno, ele vai ser mais limpo, a fachada vai ser mais lisa, não vai ter mais molduras na janela, mas geralmente tem uma linha nas janelas, né? Um detalhezinho. Então o detalhe deixa de ser aquela moldura toda trabalhada e passa a ser uma linha, né, ali na janela, de repente pintada de outra cor, diferente do resto da fachada. Tem o uso de pilotis também. O pé direito do prédio moderno, ele também vai ser um pé direito alto. Repara que o hall de entrada, os apartamentos possuem pé direitos maiores, mas o design é limpo. Lembra do menos é mais, da forma segue a função. Então, vai ser um design mais limpo. Agora, o prédio contemporâneo, ele é o mais fácil de identificar. É o prédio da nossa era. É o prédio que a construtora acabou de entregar. Ele é um lançamento, entende? São esses prédios novos. Pega dos anos 2000 para cá, anos 80 para cá. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes são bairros contemporâneos da nossa era. Copacabana é um bairro moderno. Se você reparar em Copacabana, tem muitos prédios Art Deco. Eu moro em Botafogo e eu moro num prédio Art Deco, um prédio moderno. Pois muito que bem, o contemporâneo ele vai ser mais assimétrico, vai ter brises, vai ter vários materiais, então tem prédios que tem bastante vidro, são prédios espelhados, prédios com madeira, prédios apenas na pintura sem revestimento, prédios com revestimento. O pé direito é mais baixo, é um pé direito padrão, nada de pé direito duplo. O hall de entrada, né, a entrada do prédio, ela é mais contida, mas a forma mais fácil de você identificar um prédio contemporâneo é a questão da data, de ver o lançamento. Se é um prédio recente, ele é contemporâneo, não tem jeito. Se você tem dúvida, olha, eu tô olhando para esse prédio aqui, eu não sei se ele é um prédio atual, recente, dos últimos 10 anos, ou se ele é um prédio mais antigo. Cara, qual é a característica de um prédio moderno? Ele não é mais limpo, não tem um design mais clean. Repara as linhas na fachada, os pilotis, esse pé direito alto. Prédio contemporâneo dificilmente vai ter pé direito alto, e se tiver, vai ter alguma outra característica que vai entregar o fato dele ser contemporâneo. É um paisagismo, um jardim vertical, um brise, uma varanda espelhada, muito vidro, entende? Então, tem coisas que entregam mesmo. Bom, antes da gente se adentrar nas paredes da nossa casa, nos mobiliários, falar sobre essas diferenças, eu queria te pedir muito para você curtir esse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, se você já está entendendo a diferença, se já está te ajudando, curte esse vídeo, porque ele me ajuda demais a divulgação do canal, que mais pessoas conheçam aqui o meu trabalho. E realmente para que eu saiba também que vocês gostam desse tipo de conteúdo, para que eu possa trazer mais assuntos como esse. Então, pausa. Um segundinho, você curte esse vídeo rapidinho e já me ajuda demais. Bom, agora como que a gente traz o clássico, o moderno ou o contemporâneo para dentro da nossa casa? A parede clássica, ela nunca está vazia. Ela vai ter um boiserie, vai ter uma arandela, ela sempre vai ter algum detalhe para preencher essa parede. Ela não é uma parede limpa, uma parede retinha, básica, branquinha, não, nunca. Se você repara os antigos palácios, as antigas moradas, sempre vai ter um pé direito alto, com um rodapé também alto, o roda-teto, que é aquela moldura entre parede e teto, toda trabalhada no gesso, né? O gesso trabalhado. E o boiserie, pessoal, é o melhor exemplo, o boiserie. Se você quer trazer o clássico para sua casa,
use o Boiserie, essas molduras de gesso que trazem um charme na sua parede. Outra coisa também são os papéis de parede. Então, sempre um papel de parede estampado, que seja um estampado floral, um arabesco, de repente, não há nem estampa, mas é aquele papel de parede com textura de tecido linho, algodão, enfim, um sisal. A parede clássica sempre vai ter um detalhezinho, nunca vai ser uma parede branca, lisa, sem nada. Diferente da parede moderna. A parede moderna, sim, vai ser uma parede mais básica. Rodapé, altura padrão, simples, 5 a 10 centímetros no máximo. Sem roda-teto, sem aquela moldura de gesso entre teto e parede. Sem Boiserie, nada disso. Esquece o Boiserie, esquece o papel de parede. Uma parede bem lisa, branquinha, de repente uma parede até com um painel amadeirado, um painel de madeira, liso também, nada de ripado, nada de fazer detalhes. Uma coisa mais básica, lembra? Menos é mais aqui. A parede moderna, ela vai ser mais limpa, mais clean, justamente para que ela possa destacar outros elementos na casa. Então, nesse caso, vai ser o quê? Os quadros. O moderno, ele vai trazer muito dos quadros como elemento decorativo de destaque. Então, uma parede limpa, branquinha, vazia, sem nada, com apenas um quadro ali bem grande, uma obra de arte, um quadro bem interessante por ali, criando a composição. A parede, ela vai ser clean, vai ser branca, vai ser limpa, sem detalhes, para que também possa se destacar os mobiliários. Perfeito? E a parede contemporânea? Parede contemporânea da nossa época, o que a gente vive hoje, você pode perceber que é uma parede que está sempre mudando conforme as tendências anuais. Então a gente teve um período aí que se usou muito revestimento 3D na parede. Esse tipo de revestimento é algo, uma característica da nossa era contemporânea. Então, o design de interiores contemporâneo vai ter o revestimento 3D. O painel ripado, que é uma coisa assim que muita gente ama, muita gente pede para fazer, que gosta, é algo da nossa era contemporânea. Não tinha painel ripado como uma característica do clássico, do moderno. Não, é uma coisa atual. Então, o jardim vertical, o painel ripado, o revestimento 3D, são esses elementos que a gente vai ver presente numa casa contemporânea. E os mobiliários? Aqui entra a minha parte favorita. Vamos lá, mobiliário clássico. Ele é feito em madeira maciça, pés curvos, tecidos ricos como veludo, vai possuir detalhes em capitonê. São móveis pesados, imponentes, cheios de curvas, com detalhes artesanais. Já o mobiliário moderno, ele não vai ser mais em madeira maciça. A gente vai ver outros materiais presentes aqui. Por exemplo, móveis em aço tubular cromado, couro, vidro, plástico, madeira compensada. As linhas são limpas, geométricas, finas. E o mobiliário contemporâneo é o mobiliário atual, é o mobiliário que é feito, é criado hoje. É o mobiliário que a gente vê saindo lá da Feira de Milão, entende? O que eu percebo do mobiliário contemporâneo é que quando é um estofado, por exemplo, é um estofado fofinho, que prioriza conforto. A gente percebe tecidos como buclé, que está super em alta. Os móveis, eles vão ser em MDF, MDP, móveis mais também linhas limpas, retas, móveis orgânicos também. Então, todos esses mobiliários que são criados atualmente, são criados na nossa era, no nosso tempo, são mobiliários contemporâneos. Estão conseguindo pegar essa diferença do clássico, do moderno, do contemporâneo? Eu sei que aprender tudo isso na teoria é incrível, mas na prática eu sei que pode te travar. Muitas pessoas travam. Você vai numa loja e tem tantas opções de mobiliários para ver, comprar, que você trava, você não consegue escolher qual deles vai fazer sentido para sua casa. E aí o que acontece é que você compra uma cadeira moderna para uma parede clássica, sem intenção, da forma errada,
E aí, como resultado, você tem aquela casa bagunçada, com aquele caos visual, aquela estética que não fica legal, entende? Sem intenção, sem composição, sem harmonia, sem identidade, uma casa sem personalidade, que te frustra no final do dia. Foi pensando nisso que eu criei a Curadoria Lane, que é um catálogo digital com diversas seleções de mobiliários escolhidos por mim para te ajudar a fazer escolhas mais assertivas na decoração da sua casa. Então são vários catálogos separados por categorias. Por exemplo, o catálogo de assentos, você vai ver cadeiras, cadeiras de escritório, bancos, banquetas, sofás, sofá-cama, poltrona. No catálogo de mesas, mesa de jantar, mesa de cabeceira, escrivania, mesa de apoio, mesa de centro. Diversos mobiliários com móveis bem bacanas para você escolher e colocar na sua casa. Tem mobiliário, tem catálogo de tapete, catálogo de acessórios. Eu vou deixar o link da Curadoria Lane aqui na descrição desse vídeo para você acessar, saber mais informações, entrar e aprender a decorar a sua casa com mais intenção, com mais personalidade. Escolher móveis realmente bacanas para compor o seu ambiente. Bom, e agora eu quero saber de você, qual desses estilos você mais se identificou? Clássico, moderno ou contemporâneo? Me conta aqui nos comentários. Eu já vou falar aqui para vocês. Eu gosto muito do moderno. Me identifico muito com esse período. Não à toa eu comprei esse apartamento aqui, minha casa de 1939, um prédio no estilo Art Deco, pé direito altíssimo, amo. Inclusive, gente, vocês perdoem a iluminação, o cenário, que eu ainda não defini o cenário certinho aqui dos próximos vídeos. Eu ainda estou decorando a casa, pensando nas coisas, o meu escritório ainda não está pronto, por isso estamos nesse cenário provisório e eu estou dependendo da luz do sol para filmar esse vídeo aqui para vocês, porque a minha iluminação profissional ainda está em caixas guardada. Bom, é sobre, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro todo o meu diário da reforma, desde a compra do imóvel, reforma do banheiro, reforma elétrica. Próximo vídeo vai ser, se Deus quiser, sobre o meu escritório. Se inscreva aqui no canal para você não perder esses vídeos. Se inscreva, vai lá assistir essa série de vídeos que está bem bacana, bem legal aí sobre essa minha saga do meu apartamento novo. Bom, enfim, você prefere o quê? Clássico, moderno ou contemporâneo? Me deixa aqui nos comentários para eu saber. Clássico, aquela coisa da simetria, da perfeição, dos detalhes, dos elementos, colunas, arcos, esculturas. Moderno, um design mais limpo, mais clean, algo mais funcional. A forma segue a função, menos é mais. Contemporâneo, o que vivemos hoje, as tendências atuais, o que é lançado no mercado do design. Qual você prefere? Qual você mais se identifica? Quero saber. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui no card, então, o vídeo do Art Deco, já que eu falei que o meu prédio é do estilo Art Deco, pois muito que bem. Tem um vídeo aqui no canal, uma aula completa sobre esse estilo. Falamos sobre todas as características e elementos desse movimento. Vou deixar aqui no card para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui. É isso, pessoal. Vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!